Bom, pessoal, então nós vamos iniciar, né, a aula 2 do curso, né, de introdução à psicoterapia existencial. Nessa aula nós vamos apresentar, né, o pensamento do Wilhelm Dilthey, né, que é um filósofo alemão do final do século XIX, né, início do século XX. Ele desenvolve uma filosofia e uma psicologia hermenêutica, né, que visa exatamente discutir como a filosofia do final do século XIX ela vai rediscutir tanto os temas principais da filosofia, né, relacionados ali ao conhecimento, relacionados à problemática da verdade, da própria existência humana, né, da própria experiência humana, mas também Dilthey ele vai fazer uma crítica à ciência da sua época, profundamente influenciada, né, pelo positivismo, né? É importante a gente entender que na virada do século XIX nós temos uma hegemonia, né, das ciências naturais. E é exatamente nesse contexto histórico que vai se desenvolver a filosofia hermenêutica de Dilthey, que vai, bom, dialogar com a fenomenologia de Russell, que vai também servir de fundamento para a filosofia existencial, para a hermenêutica existencial do Heidegger, né? Heidegger ele vai ser profundamente influenciado pelo Dilthey, né? Então, Heidegger, de fato, ele tem essas duas influências filosóficas. De um lado, né, a fenomenologia de Russell, né, além de toda a influência, claro, né, das filosofias existenciais, do Kierkegaard, do Nietzsche, né? Mas, por outro lado, o pensamento do Heidegger também é profundamente influenciado por essa hermenêutica que se desenvolve com o Dilthey, mas que a gente já pode encontrar suas origens no pensamento também de outro filósofo alemão do século XIX, né, o Schleiermacher, que também desenvolve uma hermenêutica filosófica que tem como ponto de partida a discussão, né, da interpretação, né, da Bíblia, principalmente sob a influência do pensamento do protestantismo, né? Então, é daí, né, que surge a hermenêutica filosófica. Na Idade Média, surge dentro da filosofia cristã, da interpretação dos textos sagrados, do cristianismo, né? E também no século XIX, com a interpretação protestante, né, do cristianismo. Então, essa hermenêutica ela tem essa profunda relação, né, com o cristianismo, com a experiência cristã, né, que também vai influenciar bastante o pensamento do Heidegger, né? Então, Dilthey ele é um filósofo muito importante, né, do século XIX e que vai manter um diálogo talvez curto, né, com o próprio Russell, né? Eles vão trocar cartas, eles vão, de certa forma, discutir um pouco a respeito, né, tanto da hermenêutica como do mundo da vida, né, o Lebenswelt, né? Então, da psicologia, né, da psicologia descritiva e, enfim, eles vão discutir temas em comum que a gente vai ver nessa aula. Vou carregar aqui a apresentação.
Bom, então, o nosso objetivo é discutir, né, a filosofia do Dilthey, né, principalmente uma obra que ele faz, que é a apresentação, né, das ideias para uma psicologia analítica e descritiva. E nessa obra a gente vai ver a apresentação que ele faz, a defesa que ele faz de uma diferenciação entre o que seria a psicologia explicativa, ou seja, a psicologia que é predominante, né, no século XIX, aquela psicologia que se origina, né, das influências do positivismo, da fisiologia, a, aquela psicologia que vai ser desenvolvida pelo Wundt, por exemplo, né, pelos psicólogos experimentais. Essa psicologia hegemônica no século XIX, essa psicologia, o Dilthey denomina de psicologia explicativa. E se contrapondo a essa psicologia explicativa, né, então, de bases positivistas, né, de bases mais naturalistas, tá? Então vamos entender esses conceitos, né, claro, do positivismo, mas vamos também entender esse importante conceito do naturalismo, tá? Um pensamento muito influente, muito forte na psicologia do século XIX, tá? E aí é se contrapondo a essa psicologia explicativa que o Dilthey ele vai apresentar os fundamentos, né, a proposta de uma psicologia que ele caracteriza como sendo analítica e descritiva. Essa psicologia analítica e descritiva seria exatamente a psicologia de bases hermenêuticas, tá? Ou seja, essa psicologia que entende, resumidamente, que não só a existência humana, né, mas todos os fenômenos humanos, históricos, tudo aquilo que diz respeito ao homem, tanto no sentido da sua existência, mas também no sentido do conhecimento que ele produz, por exemplo, a própria ciência, todos os fenômenos humanos eles estão sobre o domínio da história, né? Eles são influenciados pela história. Então, isso marca, de um modo muito significativo, o que a gente chama de giro hermenêutico, né? O giro histórico na filosofia do século XX, tá? Bom, que se inicia, né, esse giro hermenêutico, esse giro histórico, se inicia na própria filosofia do século XIX, né? Então, a filosofia do século XIX, a filosofia do século XX, elas vão ser profundamente marcadas por esse giro histórico, por esse giro hermenêutico, né? Ou seja, por essa compreensão de que os fenômenos humanos, né, eles são determinados historicamente, eles são influenciados historicamente e não naturalmente, né? E não por uma natureza ou por uma suposta essência universal, né? Então, o homem, né, o ser humano é um ser histórico, tá? É um ser histórico. E essa historicidade que marca a existência humana é exatamente o que nós vamos, o que vai ficar de mais significativo de herança, né, tanto da fenomenologia de Husserl como da própria hermenêutica existencial do Martin Heidegger, né, ou seja, essa historicidade da existência humana. Tá? Então vamos buscar então entender, né, a distinção entre o que seria a psicologia explicativa e o que seria a psicologia descritiva e também discutir, né, a proposta de Dilthey para uma psicologia analítica e descritiva, né, uma psicologia de bases hermenêuticas, tá? Também é importante destacar, né, que essa psicologia hermenêutica ela vai exatamente buscar se contrapor ao positivismo e oferecer uma metodologia científica alternativa ao positivismo, né? Então, o grande problema da psicologia do século XIX, do século XX,
é a hegemonia, né, do método positivista na psicologia. Praticamente não existe, né, não existem pesquisas na psicologia experimental que buscam adotar um outro método. A gente vê o quanto isso nas disciplinas de história da psicologia, né, o tanto que o positivismo, né, a hegemonia do positivismo foi problemático até mesmo pro Wundt, né? Então, quando o Wundt ele vê os limites ali da psicologia experimental e defende, né, uma psicologia social para estudar os fenômenos humanos, né, mais complexos, os fenômenos da consciência, os fenômenos mais complexos da consciência, né, e que ele percebe ali, então, o limite da psicologia experimental para investigar esses fenômenos, como a memória, por exemplo, né, o próprio raciocínio, né, que já entra numa experiência mais interpretativa do sujeito, mais subjetiva, né, mais social. Então, o próprio Wundt ele percebe ali os limites do positivismo e da psicologia experimental para estudar esses processos psicológicos superiores, né? Então, ele vai propor uma psicologia social. Então, a gente vê que existe, de certa forma, uma crise, existe, de certa forma, um questionamento já em Wundt dos limites, né, dessa psicologia positivista, né, dos limites dessa psicologia experimental. Mas isso também não se desenvolve muito em Wundt, né? Ou seja, de certa forma, essa alternativa metodológica, essa hermenêutica, a própria fenomenologia, né, só vão se tornar, de fato, mais influentes, mais influentes na psicologia, né, a partir da década de 1920, 1940, de certa forma, até 1920, a gente ainda vê essa hegemonia, né, da psicologia experimental do Wundt e, no caso, da psicanálise, né, da psicanálise como primeira abordagem psicoterapêutica. Bom, então, para a gente já buscar, né, essa contextualização, para a gente já buscar essa compreensão do que estamos buscando aqui defender, apresentar, eu trago essa citação aqui do Nietzsche, né, uma citação dos seus fragmentos póstumos, né, em que ele faz, de certa forma, uma crítica ao positivismo. Né? Então, contra essa afirmação do positivismo, que permanece no fenômeno, né? A investigação dos fenômenos naturais. Existem apenas fatos. Então, o que vai caracterizar o positivismo enquanto método científico é a busca pela objetividade, né? A busca pelas causas, né? Pelas causas objetivas dos fenômenos naturais. Então, essa causalidade objetiva, ela se apoia na descrição dos fatos, né? Então, ou seja, o que busca o positivismo? O positivismo, ele busca descrever os fatos objetivos. Ele busca descrever a realidade objetiva tal como ela se apresenta, né, para a nossa experiência. Mas o problema é exatamente esse. Nós descrevemos, né, a realidade objetiva, ou isso que nós chamamos de realidade objetiva é uma interpretação, né? Ou seja, não passa de uma interpretação. Ou seja, não passa de um modo de compreender e interpretar os fenômenos objetivos. Então, o questionamento, né, que vai ser, de certa forma, dominante, né, no século XIX, é exatamente esse conflito, né, entre a subjetividade e a objetividade, né? Esse conflito entre o sujeito e o objeto. Então, de um lado, nós temos as ciências naturais, apoiadas pelo método do positivismo, buscando descrever
essa objetividade pura, né? E, de outro lado, nós temos a filosofia, nós temos as ciências humanas, que, bom, não só possuem uma dificuldade inerente ao seu objeto, né, de descrever essa realidade objetiva, ou seja, filosofia, as ciências humanas, as ciências sociais, trabalham com um objeto que é subjetivo, né? Trabalham com um objeto que é mais influenciado pela história, pela subjetividade. Então, como é que nós podemos ultrapassar a subjetividade, né, para, de certa forma, alcançar a objetividade, né, para satisfazer os critérios de objetividade do positivismo e descrevermos, né, a objetividade da experiência psicológica, né, a objetividade dos fatos históricos, né? Então, é exatamente nesse conflito aí das interpretações, digamos assim, né, nesse conflito entre a objetividade e a subjetividade, que também a gente pode situar, né, o pensamento do Nietzsche. Nietzsche faz toda um estudo genealógico, né, dos valores, enfim, da tradição, né, já mostrando que grande parte daquilo que fundamenta, né, o pensamento moderno contemporâneo é, na verdade, mais histórico, né? Ou seja, na verdade, mais determinado por fatores históricos do que por fatores objetivos. Tá? Então, esse cenário epistemológico do final do século XIX, ele é marcado pela hegemonia das ciências naturais, como a gente já discutiu, né? Que são, nesse período, determinadas pelo positivismo como método, né? E aí, por conta, pessoal, digamos assim, do grande sucesso que as ciências naturais elas vão alcançar, elas vão ter no século XIX, né? Isso vai, de certa forma, proporcionar, levar a uma crise da filosofia. Então, no século XIX, né, nós temos um cenário de auge, hegemonia, de fé, né, digamos assim, nas ciências naturais, que agora as ciências, elas, de certa forma, vão dar conta de explicar os fenômenos, vão dar conta, né, de intervir nos fenômenos naturais, no sentido de proporcionar um progresso da ciência, um progresso da sociedade, né? Ou seja, as ciências naturais, ao longo da modernidade, digamos assim, até meados do século XX, talvez até assim, a Segunda Guerra Mundial, elas vão ser apresentadas como aquele pensamento que consegue proporcionar o progresso, enquanto o pensamento filosófico, que tem mais de 2000 anos, pouco, digamos assim, contribuiu, né, para o progresso social, o progresso humano, o progresso tecnológico, né? Então, essa ideia de progresso, ela é muito importante para, de certa forma, dar poder, né, inclusive político, para as ciências naturais. Então, de certa forma, essa crença no progresso, né, essa capacidade de explicar e de intervir nos fenômenos naturais, essa capacidade vai dar às ciências naturais um status, um poder político que a filosofia, né, não teve, né, não chegou a ter. Então, a filosofia do século XIX também ela vive uma crise dos seus fundamentos, ou seja, toda aquela filosofia idealista, né, que remonta ao pensamento de Platão, que, por exemplo, acredita e defende a existência das essências,
a existência dos universais, né? Ou seja, uma boa parte da filosofia se mantém nessa tradição idealista, ou seja, nessa tradição da crença, né, na existência das ideias universais ou das essências, né? Então, existiria, digamos assim, um mundo suprassensível que só pode ser alcançado pela razão, né? E nesse mundo suprassensível, nós encontraremos, né? Ou encontraríamos as essências universais, ou seja, a própria verdade universal, né? Então, essa filosofia idealista, né, que remonta ao pensamento de Platão, ela também vai entrar em crise no século XIX. E essa crise do idealismo vai gerar exatamente o giro hermenêutico, o giro historicista, né, na filosofia. É como se a filosofia do século XIX deixasse de acreditar e de defender a existência, né, das verdades eternas, universais, das verdades a priorísticas, né, das verdades a priori, e passasse, de certa forma, a defender que a verdade, ou digamos assim, a própria essência, não é algo absoluto, universal, mas que é algo histórico, né? Ou seja, de certa forma, a verdade, ela, por ela ser histórica, ela vai se desenvolvendo e se modificando em cada período histórico. Ou seja, nós não encontramos mais uma verdade universal que representa, né, um pensamento absoluto em todas as épocas. O que nós encontramos é a história do próprio pensamento, né? Ou seja, o desenvolvimento histórico do pensamento, o desenvolvimento histórico de uma verdade, né? Então, a filosofia do século XIX, ela vai fazer o giro historicista, o giro hermenêutico, exatamente por conta da crise desses universais, né? Da crise dessa filosofia idealista, né? Dessa filosofia essencialista, tá? E é nesse historicismo que a gente já encontra ali, claro, a influência, né, do próprio Hegel, né, que dentro da filosofia é um dos primeiros filósofos a defender o historicismo, a defender a historicidade, né? Mas a gente encontra também nesse historicismo, a gente encontra o pensamento do Nietzsche, né? Que desenvolve exatamente a genealogia, o pensamento genealógico, né? Então, por exemplo, a proposta do Nietzsche é exatamente entender que os valores morais, o valor, o bem e o mal, não são valores essenciais, não são valores absolutos, ou seja, enquanto para Platão, né, existiria o bem e o mal, enquanto valores essenciais, enquanto valores absolutos, consequentemente, a, a experiência moral do ser humano precisa ultrapassar a nossa experiência subjetiva, ou seja, as nossas próprias crenças individuais, ou seja, o que eu conceituo como o bem e o mal, eu preciso ultrapassar essa experiência subjetiva e alcançar esse valor absoluto através da razão. Então, uma coisa é o conceito moral do bem para mim, né? Uma coisa é o que eu acho que seja o bem. Outra coisa é o que significa o bem do ponto de vista essencial, né? Do ponto de vista universal. Ou seja, essa busca pela universalidade é a busca que moveu o pensamento filosófico desde Platão, né? Então, quando Nietzsche, contra a tradição socrática platônica, ele vai defender um estudo genealógico dos valores, né? Ou seja, o que é a genealogia? Genealogia é exatamente o estudo que busca a origem de um determinado fenômeno, a origem de um determinado valor, né?
Então, quando Nietzsche ele desenvolve esse pensamento genealógico, o que é que ele vai, que é um pensamento, que é um estudo histórico, né? O que é que ele vai descobrir, digamos assim? Ele vai descobrir que o valor atribuído ao bem e o valor atribuído ao mal não só são históricos, mas como eles foram, de certa forma, digamos assim, fabricados, né? Como, de certa forma, eles serviram a, a uma determinada tradição, né? A um determinado modelo de sociedade, né? Que, embora Nietzsche considere como sendo um modelo decadente, né? Um modelo que precisa ser ultrapassado, é um modelo que predominou, né? Em toda a história, que foi predominou na modernidade, né? E que, de certa forma, é, existe ainda, né? Existe ainda na contemporaneidade, né? Ou seja, o que Nietzsche ele vai desenvolver nesse estudo genealógico, o que Nietzsche faz nesse estudo genealógico é exatamente mostrar que bem e mal não são valores essenciais, e principalmente não são valores criados por Deus, né? Ou seja, de certa forma, com aquilo que Nietzsche chama de a morte de Deus. Também a morte de Deus também é um dos fatores que leva a essa crise dos universais, né? Já que se Deus não existe, não existem mais valores absolutos, né? Deus é um dos representantes, um dos fundamentos, né, mais importantes dessas essências, principalmente das essências morais, né? Então, se Deus não existe, os valores seriam humanos, né? Os valores seriam humanos, seriam demasiadamente humanos e serviriam a um determinado grupo humano, né? Que Nietzsche conceitua, caracteriza como sendo um grupo, bom, nihilista, né? Decadente, tá? Então, na filosofia de Nietzsche, a gente já pode encontrar esse processo, digamos assim, historicista, genealógico, hermenêutico, né? Que vai ser fundamental aí no século XIX, no século XX. Bom, então, voltando aqui especificamente para as ciências humanas, voltando aqui especificamente para a psicologia, né? Então, nós temos aí no século XIX a hegemonia, né, das ciências naturais. E aí, o que acontece com as ciências humanas, com as chamadas ciências do espírito, né? Essas ciências humanas, essas ciências do espírito, elas vão ser colonizadas ou, de certa forma, invadidas, né, pelas ciências naturais. E elas vão ser obrigadas, digamos assim, a adotar um modelo das ciências naturais. Então, as ciências humanas, no século XIX, elas passam a adotar o modelo das ciências naturais. O modelo das ciências naturais, a metodologia das ciências naturais, é uma metodologia que é fundamentada na física, né? Na física como ciência modelo. Então, aquela física experimental, que também utiliza a matemática como uma forma de representação dos seus conceitos, das suas teses, essa física experimental é que vai influenciar a metodologia da psicologia experimental. Sem dúvida nenhuma, se um leigo, né, passasse ali nos corredores das universidades alemãs, né, da Universidade de Leipzig, né, por exemplo, onde se desenvolveu, né, um núcleo importante da psicologia experimental, e ele passasse assim nos laboratórios de física e depois passasse nos laboratórios de psicologia, talvez fosse difícil para ele distinguir, né, ou saber qual desses laboratórios era o laboratório de psicologia, porque como eram os experimentos da psicologia da psicologia experimental? Eram experimentos físicos.
Se utilizavam estímulos físicos, como a luz, como diversos estímulos táteis, né, para proporcionar sensações, e a partir, né, desses estímulos físicos, você iria analisar, principalmente, a percepção do estímulo físico, né, ou seja, todo o processo de captação do estímulo físico e da percepção sensorial desse estímulo físico, o tempo que levou para ser percebido, o tempo de reação, né? Por exemplo, né, a diferença na capacidade de perceber a intensidade da luz ou até mesmo a intensidade do peso, né? E além desse estudo da percepção, também se fazia, né, o Wundt ele também fazia, através do método introspectivo, um estudo da experiência perceptiva, ou seja, da experiência consciente, seguindo, inclusive, a mesma linha da física, o mesmo procedimento da física, de decomposição dos elementos complexos em elementos mais simples, né? Ou seja, o método das ciências naturais é um método que trabalha a partir, né, de uma perspectiva cartesiana, que trabalha a partir da fragmentação da realidade, que trabalha a partir da decomposição, né, de um fenômeno de um fenômeno complexo em suas partes constituintes, em suas partes mais simples, né? Ou seja, trabalha através do método analítico, que era exatamente o que o Wundt fazia com a consciência, né? Ou seja, ele pegava a experiência consciente e, de certa forma, trabalhando ali com o sujeito experimenta através da introspecção, iria decompondo essa experiência perceptível complexa, né? em, em seus elementos mais simples, né? Em sensações e percepções mais simples. O que é que eu percebi primeiro? O que é que veio depois, né? Como eu distingo uma percepção de um estímulo de outro, né? Ou seja, seguindo essa mesma lógica do método analítico, né? Bom, qual é o grande problema? Qual é a grande questão que se coloca, né, sobre digamos, a utilização por parte das ciências humanas do método, da metodologia das ciências naturais? A grande questão que se coloca é saber se há uma diferença de objeto. Ou seja, o objeto das ciências humanas, e no caso da psicologia, seria o mesmo objeto das ciências naturais? A experiência humana, ou a vivência humana, ela pode ser decomposta em experiências perceptivas, experiências psicológicas mais simples, ou até mesmo em processos psicológicos neurológicos, né? Ou seja, se a gente, por exemplo, acompanhar, né, uma determinada experiência humana a partir, né, da ressonância magnética, será que o que nós vamos ver ali na imagem captada pela ressonância magnética, o funcionamento ali das partes do cérebro, essa imagem, ela representa a experiência humana, ela traduz a experiência humana, ela explica a experiência humana? Então, a grande questão que os teóricos, né, se colocam, como Dilthey, o próprio Russell, né, o próprio Heidegger, é saber se o método das ciências naturais ele é adequado à psicologia, ele é adequado às ciências humanas, no sentido de definição mesmo do próprio objeto, né?
Ou seja, é uma discussão que nós temos ainda, que nós temos forte na psicologia atual, né, da psicologia cognitiva, de uma parte da psicologia cognitiva mais influenciada pelas neurociências, né? Ou seja, será que nós iremos conseguir encontrar uma explicação do comportamento humano? Nós vamos conseguir encontrar uma explicação das emoções humanas, dos sentimentos humanos, do sofrimento, da psicopatologia. Nos estudos da neurociência, será que a neurociência consegue nos explicar, né, a causa e, e a ocorrência de fenômenos como, por exemplo, o sentimento, como, por exemplo, a emoção? E em que sentido, né, nós questionamos se a ciência é capaz de nos ajudar a compreender sentimento e emoções? No sentido que coloca Dilthey, né, de que as ciências naturais, elas trabalham com uma decomposição da experiência. E elas trabalham com uma decomposição da experiência também tirando a experiência, né, da sua inserção em um nexo vital histórico mais amplo. Ou seja, o que isso significa, de modo resumido, né, nesse momento? Significa assim, isso que nós chamamos, por exemplo, de tristeza. A tristeza, ela é um fenômeno neuroquímico, ela é um fenômeno neurológico, ou ela é um conceito cultural? Ela é um conceito histórico, né? Então, se nós vamos em direção às ciências naturais, e se nós, então, trabalharmos, né, sobre a influência das ciências naturais, nós precisamos encontrar uma causa biológica e nós precisamos reduzir, né, aquela experiência psicológica, nós precisamos reduzir a experiência psicológica à sua causa biológica. Mas quando nós reduzimos essa experiência psicológica à sua causa biológica, nós ainda continuamos falando da experiência psicológica, ou seja, nós continuamos falando de tristeza, ou nós perdemos o significado da tristeza. Porque nós desconectamos essa interpretação biológica, nós desconectamos essa interpretação biológica daquilo que dá sentido à experiência humana, que é a vivência subjetiva de tristeza e o próprio contexto histórico, que define o que é tristeza. Então, nós não vamos encontrar nos, na, nos transmissores, né, nos neurotransmissores, como a dopamina, por exemplo, nós não vamos encontrar o sentido da tristeza. Nós não vamos encontrar o conceito de tristeza. Nós vamos encontrar uma explicação química para isso que nós chamamos de tristeza. Tudo bem, existe essa influência química, né? Quando a gente faz uma crítica às ciências naturais, nós não estamos defendendo a ideia de que as ciências naturais elas estão erradas, né? Ou que elas não estejam, de certa forma, conseguindo explicar um fenômeno. Sim, de fato, os neurotransmissores, eles são responsáveis pelas nossas emoções. Mas é muito importante entender que isso que nós chamamos de emoção é, antes de mais nada, né, um conceito e um sentido histórico. Então, o problema não é a redução, né? Assim, o problema não é o processo de você buscar uma causa natural. O problema é você se manter nesse reducionismo, é você limitar a explicação psicológica
a esse biologicismo, a esse naturalismo, sem conectar, digamos assim, essa experiência psicológica àquilo que dá sentido a essa experiência psicológica, que é o horizonte histórico da vida humana. Então, o problema é se manter nesse reducionismo. Então, as ciências naturais, elas tendem a se manter no reducionismo, segundo Dilthey, e a desconectar, então, a experiência humana do seu nexo vital mais amplo, que seria o mundo, né? O mundo da vida, o horizonte histórico em que nós vivemos, né? Em que nós nascemos, e que, consequentemente, conceitua as nossas experiências. Tá? Então, vamos falar mais, né, sobre isso. Vamos aprofundar essa reflexão. Tá? Então, o que nós estamos discutindo até agora é que a perspectiva fenomenológica existencial, né, ela questiona se o método usado pelas ciências naturais, pelas ciências exatas, como a física, é adequado, né, para o estudo das ciências humanas. Então, como primeira resposta, não é adequado. Por que não é adequado? Digamos, pela fundamentação, pela origem conceitual dos fenômenos. Então, uma coisa é o buscar uma causa natural para um fenômeno natural. Eu buscar uma causa química para um fenômeno natural. Eu buscar a composição química de um fenômeno natural. Outra coisa é eu buscar nessa química, nessa física, nessa causa natural, a explicação da origem de um fenômeno que não é natural. Ou seja, da origem de um fenômeno que não tem os seus fundamentos conceituais na natureza. Na natureza. Porque esses fenômenos vivenciais, que é o que interessa a psicologia, eles vão ter a sua origem conceitual na história, na cultura, e não na natureza. A tristeza vivenciada por um ser humano não é um conceito natural, é um conceito histórico-cultural. Então, se nós buscarmos a explicação naturalista para os fenômenos humanos, nós vamos perder o sentido desses fenômenos. Nós vamos nos afastar da origem do sentido desses fenômenos. Certo? É isso que defende tanto a hermenêutica de Dilthey como a fenomenologia, né, de Husserl e de Heidegger. Tá? Então, o primado das ciências naturais, né, defende que nós só conhecemos aquilo que as ciências naturais, a física como modelo natural de ciência natural e a matemática como linguagem, nos dão a conhecer. Então, por exemplo, por Augusto Comte, a única ciência correta é a física. Todas as outras ciências, elas deveriam submeter o seu método ao método da física e usar a matemática como uma linguagem para representar, né, a descrição do fenômeno que elas estão estudando, que elas estão investigando. Né? Por quê? Porque a matemática fornece uma linguagem mais exata. A matemática fornece uma linguagem mais correta. A linguagem corriqueira, nessa linguagem que nós usamos, né, no dia a dia,
a linguagem comum, digamos assim, essa linguagem ela é muito falha para representar a exatidão, né, dos fenômenos naturais, né? Então, as ciências precisam usar o experimentalismo, né, precisam usar os fatos empíricos como uma forma de investigar os fenômenos e uma forma de também comprovar, né, a relação de causalidade, a relação de causa e efeito. E o positivismo ele se mantém naquela tradição, naquele espírito mecanicista que dominou o pensamento moderno, né, o pensamento de Galileu, o pensamento de Newton, o pensamento de Descartes, né? Esse espírito mecanicista que defende que a natureza é uma grande máquina. E que, assim, de certa forma, o homem, por ser um, um animal natural, né, por estar inserido na natureza, também sofreria dos mesmos determinantes, né? Também teria ali, seria determinado por leis naturais. Seja o comportamento individual, ou seja, a psicologia ela precisa ultrapassar a subjetividade e, de certa forma, alcançar uma objetividade da experiência psicológica, né? E precisa, nesse alcance dessa objetividade, ela precisa encontrar uma causa natural que explique, através de leis naturais, a ocorrência do fenômeno. Então, nessa visão que nós chamamos de naturalista, nós precisamos encontrar a causa natural dos comportamentos humanos diversos, né? Daquilo que a gente quer investigar dentro do campo da psicologia. Bom, um exemplo, né, de lei natural, comportamento humano. A lei do reforço, né? A lei do reforço, que foi ali descrita pelo Thorndike e depois foi desenvolvida pelo Skinner, né? Ou seja, essa lei do reforço que, por exemplo, defende que um comportamento, quando ele é reforçado positivamente, ele aumenta a probabilidade da sua ocorrência. Quando ele é punido, né, ele diminui a, a probabilidade da sua ocorrência. Então, o comportamento ele seria determinado por uma lei natural, né? Por uma lei natural. Só que quando a gente vai ver, né, assim, o contexto histórico mais amplo que vai impulsionar o interesse pelo estudo da psicologia, a gente não vê somente, estritamente, né, de modo restrito, essa busca das causas naturais do comportamento humano. A gente também vê um interesse muito forte pela compreensão da experiência da subjetividade, né? Ou seja, da experiência de sermos um eu singular, da experiência de sermos um indivíduo, essa visão mais romântica da psicologia, né? E não só isso, não só o interesse em compreender o que é isso, né, a subjetividade, mas também entender o que é a crise da subjetividade. Essa crise da subjetividade é, por exemplo, aquilo que vai influenciar fortemente o desenvolvimento da psicanálise, aquilo que vai influenciar fortemente o desenvolvimento da psicoterapia, né, da psicologia clínica. Então a gente tem que entender que a psicologia, historicamente, ela não tem apenas uma origem, digamos assim, ou ela não tem apenas um interesse, né? A psicologia também tem
que responder a, a, a essa pergunta, né? O que seria, então, a experiência subjetiva? E aí a gente, enfim, né, sabe que, de certa forma, o Luiz Cláudio Figueiredo, naquele livro Matrizes do Pensamento Psicológico, ele vai, então, dividir as origens da psicologia em dois grandes blocos, né? Então, nós vamos ter a psicologia mais científica, de bases mais científicas, exatamente influenciada pela tradição do positivismo, né? Que remonta ali a Wundt, né? Essa psicologia mais científica, hoje, ela estaria sendo representada pela análise do comportamento, pela terapia cognitivo-comportamental, né, das suas diversas gerações. E, por outro lado, nós teríamos uma psicologia, eu não diria anticientífica, ou menos científica, ou não científica, porque é tão científica quanto, mas é uma outra ciência, é um outro método, é o hermenêutico, é o fenomenológico, mas que a gente poderia, bom, sim, né, caracterizar como sendo mais, para usar a linguagem do Escola Figueiredo, caracterizar como sendo mais romântica, digamos assim, né? Ou seja, essa psicologia que busca compreender, né, exatamente essa experiência subjetiva, né? Estaria ali representada pelas perspectivas fenomenológicas, pela psicanálise, pelas humanistas, né? Então, nós temos essa cisão na psicologia. Pessoal, é muito importante entender que não se trata de criticar as abordagens, né? O que é importante entender é que as abordagens psicológicas, elas vão ter a sua fundamentação, né? A sua fundamentação epistemológica. Isso é que é interessante. Ou seja, por mais divergente que uma abordagem seja da outra, ela tem a sua cientificidade, né? Ela tem ali a sua fundamentação epistemológica. Então, não existe uma abordagem melhor ou mais científica do que outra na psicologia. Existem abordagens que são diferentes do ponto de vista epistemológico, né? Então, o que nós estamos apresentando nesse curso é a epistemologia, né, das abordagens fenomenológicas, né? Bom, então, como se daria essa experiência de crise, né, da subjetividade privatizada, ou seja, na nossa experiência de sermos um eu singular, né, um indivíduo? Então, precisamos compreender que o sentido da experiência humana não é alcançado, né, apenas objetivamente ou biologicamente, mas que o ser humano, como um ente histórico, é atravessado e constituído pelo horizonte histórico do seu mundo histórico, né, do mundo em que ele vive. Então, a vivência humana é uma vivência marcada por um nexo vital estrutural que é condicionado historicamente, esse nexo vital, e que possibilita que a experiência humana ela tenha um sentido. Então, isso que nós chamamos de tristeza é conceitualizado, né? Conceituado. E esse conceito de tristeza, ele não é um conceito biológico, ele é um conceito histórico, né? Primeiro porque, claro, que nós é, usamos um termo valorativo, um termo cultural, né, para descrever uma emoção, para descrever um sentimento. E segundo, que diferentes épocas tiveram diferentes formas de conceitualizar a tristeza. Até mesmo o romantismo, por exemplo, né, no final do século XIX, no século XX, tristeza era romantizada, né? A própria melancolia era romantizada.
Então, como a gente falou na primeira aula, não foi a melancolia que chamou a atenção do Freud. Se o Freud estivesse vivendo hoje, no nosso horizonte histórico atual, certamente o que chamaria a sua atenção como um neurologista, como um médico, né, seria, claro, a depressão. Mas o que chamou a atenção do Freud, no contexto histórico em que ele vivia, em que ele viveu, não foi a depressão, a melancolia foi descrita por ele, né? Claro, existem estudos de casos da melancolia como um transtorno psicopatológico, mas não foi a melancolia que chamou a atenção do Freud inicialmente, foi a histeria, né? Ou seja, nós percebemos que não só, e isso é muito importante, não só a experiência humana, ela é histórica, né? Não só a nossa subjetividade é totalmente constituída pelo nosso horizonte histórico, pelo horizonte histórico em que nós nascemos e que nós vivemos, mas também a nossa forma de adoecer também é constituída historicamente. Não, nós não adoecemos da mesma forma nas diferentes épocas. Né? Então, tanto a vida, o modo como nós vivemos é influenciado historicamente, mas o modo como nós adoecemos também é influenciado historicamente. Né? Então, Dilthey, ele foi um filósofo alemão, né? Viveu entre 1833 e 1911, e que fez importantes contribuições, né, para o desenvolvimento das ciências humanas, que ele denominava de ciências do espírito, né, desenvolvendo o método hermenêutico, ou seja, propondo a utilização do método hermenêutico como um método mais próprio para as ciências humanas do que o positivismo. Então, ele defendia a utilização do método hermenêutico exatamente mostrando a diferença de objetos, né, das ciências humanas e das ciências naturais. Ou seja, as ciências naturais e as ciências humanas, elas não têm o mesmo objeto, elas não têm o mesmo objetivo. Por isso, elas não podem ter o mesmo método. Então, Dilthey defendeu uma epistemologia da diferença e direcionou seus esforços intelectuais para estabelecer as bases das ciências, né, das ciências humanas, das ciências do espírito. Então, a filosofia da história de Dilthey, ela pode ser resumida essa tríade importante do pensamento de Dilthey, né, que é a tríade da vivência, da expressão e da compreensão. Né? E aí eu vou só recolocar em uma ordem aqui, porque depende, claro, de como você vai fazendo a leitura, né, da vivência, expressão e compreensão, mas também nós podemos fazer uma inversão dessa ordem e colocar compreensão, expressão e vivência. Então, aqui está da ordem mais subjetiva para a ordem mais geral, e quando nós mudamos para compreensão, expressão e vivência, nós partimos de uma ordem mais geral para uma ordem mais subjetiva singular, né? Que é a vivência. Mas eu vou já explicar aqui esses três conceitos, essa tríade. Tá? Então, para Dilthey, né, a vida psíquica é vivenciada como uma conexão viva, como um nexo vital. Então, sem dúvida nenhuma, o conceito mais importante de Dilthey, da hermenêutica de Dilthey, né, para a psicologia, é o conceito de nexo vital. Esse conceito de nexo vital é o conceito, né, que vai defender a tese, digamos assim, né, a ideia de que nós, seres humanos, nós somos constituídos pela historicidade da nossa época, né? Somos constituídos pelo nosso horizonte histórico, né?
Ou seja, nós estamos conectados, ou seja, nexo no sentido de uma conexão. A nossa experiência individual, ela está completamente conectada com o espírito da nossa época, como o modo de compreensão mais geral, né, da nossa época. Ou seja, a nossa subjetividade, ela é muito mais histórica, digamos assim, ou ela é, antes de mais nada, histórica e depois singular. Mas é importante a gente entender, e isso também vai ser fundamental para a compreensão do pensamento do Heidegger, que nós, seres humanos, nós somos, primeiramente, entes históricos. O nosso ser é determinado historicamente, tá? Então, qual seria a tarefa da psicologia? Ou seja, qual o papel da psicologia, né? Então, o interessante é que Dilthey ele coloca a psicologia como ciência modelo para as ciências do espírito, para as ciências humanas, né? Ou seja, enquanto a física ela é o modelo, né? Ela é o fundamento das ciências naturais, a psicologia é o fundamento das ciências do espírito. Então, qual é o objetivo da psicologia? O objetivo da psicologia é exatamente descrever esse nexo vital. Ou seja, a partir da descrição, certo? Mostrar os diversos níveis de conexão da experiência humana, né, da experiência subjetiva. Ou seja, mesmo no plano mais singular, que seria a experiência de um indivíduo concreto, mostrar essas conexões com o contexto histórico mais amplo. Tá? Então, para ilustrar isso, pessoal, eu vou pegar aqui uma frase, né? Esse livro aqui é exatamente o livro do Dilthey, tá? Ideias sobre uma psicologia descritiva e analítica, que é um livro que ele tem uma introdução muito boa, né, do professor Marco Casanova. O professor Casanova é o tradutor, né, e um dos maiores especialistas de Heidegger no Brasil, professor de filosofia, né, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Tá? Então, esse livro é uma tradução do Casanova e tem a introdução. E eu vou ler aqui uma parte da introdução do Casanova, que representa de um modo bem direto, né, o pensamento do Dilthey, ou seja, o que o Dilthey está querendo dizer com o conceito de vivências, com o conceito de nexo vital, né? Então, como minhas vivências me colocam incessantemente em ligação com a vida histórica de meu tempo, e como essa vida histórica aponta para as concreções objetivas do espírito em cada época, tudo o que eu faço, penso, imagino, sinto e represento, assim como tudo o que deixo de fazer, possui uma ligação umbilical com a visão de mundo, ou seja, com a expressão dessa visão com esse chamado espírito da minha época. Esse espírito da época é o que a gente chama de Lebenswelt, de mundo vivido. Ou seja, é a visão predominante no nosso contexto histórico vital, né? Então, de início, no entanto, na medida em que nossas vivências são imediatas e particulares, na medida em que elas não promovem senão um recorte particular dessa visão do mundo, de uma época, essa visão mais objetiva, mais universal, né? Nossas expressões vivenciais das visões de mundo são também mais particulares e unilaterais. Por isso que, de certa forma, né, o que é que o Casanova está querendo dizer por isso? Como nós não experimentamos, né, nenhum indivíduo experimenta todo o espírito da sua época, ou seja, todos os conceitos, sentidos,
vivenciais da sua época. Nós temos uma experiência limitada, um recorte, né? Então, por exemplo, nós nascemos em uma determinada camada social, né? Nós frequentamos determinados bairros, né? Nós frequentamos determinadas universidades, determinadas escolas, participamos, né, de determinadas religiões, né, ou não, ou seja, lemos alguns livros e não toda a literatura disponível, assistimos algumas séries e filmes e não todas as séries e filmes disponíveis, não ouvimos todas as músicas, né? Ouvimos alguns alguns estilos musicais, alguns músicos e outros não. Enfim, nós temos uma experiência que é um recorte da totalidade, né? Nós temos a nossa formação individual, ou seja, a minha subjetividade, a minha personalidade, ela é formada, ela é constituída por um recorte parcial do horizonte histórico mais amplo no qual eu nasci. Claro que o horizonte histórico em que nós nascemos é muito mais amplo, né? Em termos de sentidos vitais, cultura, ciência, arte, enfim, é muito mais amplo. Então, nós só temos acesso a um recorte. Como nós só temos acesso a uma espécie de recorte, é como se isso deixasse esse vínculo, né, com a historicidade velado. Ou seja, nós não temos consciência, pelo menos não até esse instante, de que, como o Casanova coloca, né, tudo que eu penso, tudo que eu sinto, veja que tanto racionalmente como no nível das emoções, dos sentimentos, no nível da paixão, ou seja, o próprio modo como eu me apaixono, o próprio modo como eu estabeleço meus relacionamentos amorosos, o modo como eu vivencio a tristeza, o modo como eu vivencio a raiva. Ou seja, essas experiências, elas não são experiências que foram desenvolvidas por uma subjetividade, sabe, isolada, né? Ah, eu tenho o meu modo de sentir, eu tenho o meu modo de me apaixonar. Não. Esse modo que a gente se apaixona, por exemplo, que a gente estabelece os nossos relacionamentos amorosos, está totalmente vinculado ou é totalmente influenciado por uma tradição com a qual eu me identifico, por diversas razões, seja porque desde a infância fui mais estimulado por um determinado estilo musical, fui mais estimulado por um determinado tipo de arte, fui mais estimulado por um determinado tipo de formação moral. Então, isso que nós pensamos é constituído historicamente. O nosso modo de ser individual é constituído historicamente. Bom, é importante entender que é constituído, né? Para a gente não usar o termo determinado. No sentido de, claro, nós sempre podemos, digamos, atualizar esses sentidos, nós sempre podemos, de certa forma, nos vincular com outras tradições, né? Podemos sempre passar por processos de ressignificação. Talvez seja, inclusive, essa a proposta da psicoterapia, de um modo geral, né? Se não houvesse possibilidade de uma ressignificação dos meus sentidos existenciais, ou seja, se eu não tivesse a possibilidade de me rearticular com novas tradições, né? Ou de ressignificar as minhas experiências e minhas emoções, não faria sentido pensar em uma psicoterapia. Só faz sentido pensarmos numa psicoterapia se acreditarmos que é possível esse processo de ressignificação. Se não, né, nós seríamos apenas sujeitos programados
pelo nosso tempo histórico. Cairíamos num determinismo histórico, que é aquilo que está mais de acordo com o pensamento do Hegel, né? Então, a gente vai ver isso, né? Talvez ali, quando eu falar de Nietzsche, eu talvez fale um pouco do Kierkegaard, também fale um pouco... Bom, a gente vai ter essa discussão também em Heidegger, né? Que nós não somos determinados pela história. Ou seja, tudo bem, nós não somos originalmente, né, singulares, sujeitos singulares, mas nós não somos determinados pela história. Se nós fôssemos determinados pela história, não existiria a vida individual, não existiria a experiência subjetiva. Por isso que tem essa discussão entre o Kierkegaard e Hegel, né? Hegel defende a determinação do espírito absoluto, né? A determinação da subjetividade pelo espírito absoluto, que seria o espírito da história. Não haveria vida individual. Kierkegaard já, por outro lado, defende a existência da vida individual. Não, o que existe é apenas o indivíduo, né? Histórico, sim, mas na sua experiência singular, na sua experiência individual. Então, embora nós sejamos totalmente influenciados, estejamos completamente conectados a esse nexo vital, que é a conexão com o nosso horizonte histórico, né? Nós não somos determinados por esse horizonte histórico. Tá? Possuímos, de certa forma, algum nível de liberdade. Bom, então, para Dilthey, as ciências humanas precisam estudar o comportamento humano, a cultura, a sociedade, a história, a linguagem, a arte, né? Teriam como leitura desses fenômenos a compreensão. Então, o que é compreensão para Dilthey? A compreensão para Dilthey é esse processo interpretativo que reconecta uma determinada experiência ao seu horizonte histórico de significação, certo? Então, a compreensão, né, é essa interpretação que possibilita a reconexão de uma determinada vivência ao seu horizonte histórico de significação. Então, por exemplo, compreensão é a, a, a descrição, a interpretação da tristeza atual, né, com o nosso horizonte histórico, que significa o que é tristeza atual. Então, a tristeza atual, né, esse sentimento de tristeza atual, ele é significado por qual horizonte histórico? Por esse, que é descrito pelo Bauman, que é descrito pelo Byung-Chul Han, né? Por esse horizonte histórico de vazio, por esse horizonte histórico de liquidez, por esse horizonte histórico de crise, né? Crise dos sentidos, crise dos valores, né? Liquidez dos valores. Então, a tristeza, atualmente, ela tem um significado histórico diferente, né, da tristeza do início do século XX, da tristeza romântica do início do século XX, por exemplo. Tá? Então, é isso que faz a compreensão, ou seja, ela reconecta uma determinada vivência, ela reconecta, né, uma determinada experiência ao seu contexto mais amplo de significação. E esse é o objetivo das ciências humanas, o objetivo da psicologia. Fazer a compreensão, fazer essa reconexão. Tá? As ciências humanas, então, inclusive a psicologia, devem utilizar métodos interpretativos, hermenêuticos, né? Como eu já expliquei. E o objetivo principal é compreender a experiência humana subjetiva e as formas como os indivíduos atribuem significado às suas experiências, ao seu mundo, né? Já as ciências naturais, elas teriam um método mais fundamentado na física, na química, na biologia,
buscam leis ou princípios universais que determinam os fenômenos naturais, teriam como foco, como objetivo principal, a explicação, né, dos fenômenos, ou seja, o que é explicar para Dilthey? Explicar para Dilthey no último nível, descrever as suas causas naturais, tá? Então, explicar para Dilthey é descrever as suas causas naturais. Claro que a descrição das causas naturais de um fenômeno natural muitas vezes se mantém no nível da hipótese, né? Muitas vezes não pode ser simplesmente comprovada em laboratório. Mas o que a ciência natural quer é explicar o que causa um determinado fenômeno natural. Então, veja a diferença entre explicar e compreender, né? Ou seja, as ciências humanas, elas compreendem, as ciências naturais, elas explicam. As ciências humanas compreendem no sentido de reconectar uma vivência humana ao seu contexto histórico de ressignificação, de significação, enquanto as ciências naturais buscam explicar a causa natural de um determinado fenômeno natural, né? E muitas vezes as ciências naturais, para poder fazer essa explicação, precisam isolar as variáveis, né? Então, é isso que a gente faz quando a gente defende que, por exemplo, a depressão é um transtorno neuroquímico, é um transtorno químico da dopamina, né, por exemplo. O que nós estamos fazendo? Nós estamos, no mínimo, isolando as outras variáveis. Então, então a depressão atual, ou seja, a doença do século XXI, não é causada pelo contexto histórico do século XXI, né? Não é causada por essa crise dos valores, por esse contexto de liquidez dos valores, né? Não é, não é causada, né, por essa cultura, enfim, que nós vivemos atualmente, né? A depressão, ela é causada, também não é causada por um trauma psicológico, não é causada por uma experiência de sofrimento na infância, né? A depressão seria causada simplesmente por um transtorno neuroquímico. Então vejam como as ciências naturais elas tendem a atuar, né? Para poder explicar um fenômeno, muitas vezes elas precisam reduzir suas causas, né? Reduzir suas causas e isolar variáveis. Por isso que a gente, bom, principalmente na tradição positivista, a crítica é que o positivismo é uma metodologia reducionista, né? Porque reducionista, exatamente porque isola as variáveis e busca apenas aquela variável, né, como possível causa, hipotética causa única, né? Então, explicamos a natureza e compreendemos a vida psíquica, né? Enquanto as ciências naturais buscam leis universais e objetivas que governam os fenômenos naturais, as ciências humanas se concentram na compreensão das experiências, nos significados humanos dessa experiência, reconhecendo a importância da interpretação dessa experiência a partir do contexto histórico cultural mais amplo, né? Ou seja, nesse sentido, a gente precisa entender isso que a gente viu, discutiu Casanova, estamos discutindo com Dilthey, que o homem é sempre histórico. O ser humano e os fenômenos que dizem respeito a esse ente não podem ser compreendidos fora da história, apartados da história, certo? Por quê? Porque é exatamente a história, né, o contexto histórico em que nós vivemos,
né? É exatamente esse contexto histórico que vai significar aquela vivência. Que vai significar aquela vivência. Então, não faz sentido você investigar uma vivência sem essa compreensão do contexto histórico. Como é que isso funciona na clínica, né? Qual o impacto disso que a gente está discutindo agora na psicoterapia? O impacto é exatamente esse. Ou seja, a psicoterapia, ela precisa fazer esse processo de reconexão, né, do indivíduo, né, ao seu contexto histórico de significação. E aí o psicoterapeuta ele precisa fazer esse processo. Inicialmente, ele mesmo, né? Ou seja, um cliente, um paciente chega na clínica, por exemplo, com uma crise no casamento. Então, eu não posso partir do princípio de que ter crise no casamento seja algo natural. Óbvio. Primeiro, porque casar não é natural, né, para nós seres humanos. Casamento não é uma coisa, não é um impulso instintivo biológico. Ele é um procedimento histórico-cultural. Até porque existe o casamento religioso, o casamento civil. Você não vai ver um pinguim casar no civil, casar no religioso, né? Então, obviamente, existe uma significação muito além do que poderia ser uma tendência da nossa espécie, né? A monogamia. Então, tudo bem, vamos partir do princípio de que temos ali uma possível determinação, um possível instinto, ou talvez uma pulsão à monogamia, né? O que representaria o casamento. Mas a gente não casa por isso. Existe todo um processo por trás disso que traz um significado muito mais amplo do que seria simplesmente essa explicação biológica para o casamento, né? Então, claro que nós não estamos lidando com um fenômeno biológico. É claro que nós estamos lidando, né, com um fenômeno cultural, histórico, né? Então, se uma pessoa ela entra em crise com esse fenômeno, é porque ela entra em crise com o seu significado histórico. Ela entra em crise com o seu horizonte histórico. Certo? Então, as crises psicológicas, elas são crises literalmente existenciais. No sentido que elas são crises que envolvem a conexão do indivíduo com o seu mundo. Né? São crises que implicam todo o processo, né, de vinculação da minha existência aos sentidos, às tradições que influenciaram a construção da minha subjetividade. Primeiro, estou dando esse exemplo do casamento, né? Então, primeiro eu casei dentro de uma tradição, dentro de uma tradição que eu tenho um exemplo, né? Eu tive o exemplo dos meus pais. Então, eu casei na mesma tradição dos meus pais. Então, vivi anos sob a influência dessa tradição. Assistimos filmes de pessoas casando. Somos influenciados por essa tradição. Ouvimos músicas sobre casamentos, crises no casamento, crises nas relações. Também somos influenciados por essas tradições, né? Ou seja, ao longo da minha existência, eu fui sofrendo a influência dessas diversas tradições e das tradições com as quais
eu me vinculei, né, por uma relação de sentido. Então, quando eu entro em crise com todas essas tradições, eu entro em crise com a minha história. Por isso que a psicopatologia, né, por isso que as crises existenciais, então assim, toda psicopatologia, ela é uma crise existencial. Para a psicoterapia existencial, sim, porque toda psicopatologia, depressão, transtornos de ansiedade, borderline, enfim, são formas, né? São modos de adoecer e que de alguma forma, estão é, conectadas, né? Desde o princípio a, a, a um nexo vital, né? Ou seja, a vinculação a uma determinada tradição. Não é que a história vem depois, a história ela vem antes. Então, quando surge uma psicopatologia, ela afeta o meu modo de ser no mundo, o meu modo de estar imerso em um mundo. Consequentemente, o meu modo de ser orientado pelas tradições do mundo, inclusive as tradições que me orientaram antes da crise, que me orientavam antes da crise. Né? Então, não tem como você fazer psicoterapia existencial, não tem como você desenvolver uma clínica existencial fora dessa compreensão que é, digamos, para nós, imediata. Né? Talvez, da mesma forma que para um psicanalista, imediatamente ele já venha, né, assim, a toda a imersão no inconsciente, um, para um psicólogo da linha analítica do Jung, né, já venha todos os arquétipos ali de imediato no seu modo de compreensão. Na clínica essencial, o nosso modo de compreensão é ser no mundo. É essa estrutura existencial ser no mundo. Então, ser no mundo é o nosso nexo vital. Ser no mundo é o nexo vital, né? Ou seja, o que Dilthey chama de nexo vital é o que o Heidegger vai denominar de ser no mundo. Então, ser no mundo é o nosso nexo vital. É entender que o homem é sempre histórico. Então, o pensamento de Dilthey, né, segundo o Kohn, aqui, ele vai ser articulado em torno dessas três grandes oposições, né? Entre o mundo histórico criado pelo homem e a natureza, que obviamente não foi criada, né, pelo homem, entre a explicação dos fenômenos que são causados, né, que possuem causas exteriores ao homem, e essas causas estariam na natureza, né? Em oposição a isso, nós teríamos a compreensão das vivências humanas, que teriam, digamos, origens internas, né, na subjetividade, seria o caso da história, seria o caso, né, da psicologia, né, também da psicologia histórica, né, e no último nível dessa visão isolada, atomizada, né, do real, que a gente viu desse reducionismo, que é a metodologia da própria ciências naturais, e essa compreensão integradora mais ampla da hermenêutica de Dilthey, que, de certa forma, reconecta todos os nossos conceitos e vivências ao nosso horizonte histórico mais amplo, né? Ao horizonte histórico mais amplo, tá? Então, as ciências do espírito, elas se fomentam, se consolidam
né, consolidam seu objeto, na medida em que os estados humanos são vivenciados e, consequentemente, a palavra vivência significa, né, exatamente a ideia de que a experiência humana ela é sempre significada. Então, vivência, a palavra vivência, né, na hermenêutica existencial, ela é uma palavra fundamental, e é inclusive preferível, o seu uso é preferível à palavra experiência, no sentido de que nós entendemos por vivência essa conexão vital. Ou seja, quando eu vivencio algo, pessoal, imediatamente, eu já vivencio isso conectada a uma tradição, conectada a um horizonte histórico, né? Então, quando você vai para um shopping, quando você vai para a praia, quando você assiste uma aula, quando você faz um curso, quando você faz uma faculdade, quando você vai trabalhar com um psicólogo, quando você vai entrar num consultório de um psicólogo. Então, como é que é o consultório de um psicólogo, né? Como é que deve ser, como é que deve ser a mobília de um consultório de um psicólogo. Então, quando um leigo, né, quando uma pessoa que não é psicólogo vai para um consultório de um psicólogo, ele já imagina, inclusive, a mobília, ele já imagina como é ali a disposição do consultório, da sala, né? O que deve ter no consultório, numa sala. Ou de um psicanalista, o que deve ter, né? Então, o que isso significa? Que todas as nossas vivências, das mais complexas, as mais simples, como, por exemplo, ir a um supermercado, como, por exemplo, abastecer o carro em um posto de gasolina, todas essas vivências elas já ocorrem dentro de um horizonte histórico de constituição. Não importa o que seja. O simples fato de passar um cartão de crédito já me insere em uma tradição, já me insere em um horizonte histórico, de conversar com a pessoa na rua, de dizer bom dia no elevador, enfim, os nossos comportamentos, os mais simples aos mais complexos, eles já estão inseridos em um horizonte histórico, né? Por isso que a gente não precisa, muitas vezes, ficar explicando e descrevendo as regras para estar em um determinado ambiente. Então, quando a gente entra numa sala de aula, o professor, claro, para uma criança, talvez um adolescente, mas, digamos assim, um ser adulto normal, o professor não precisa explicar que aquele ambiente é um ambiente de aprendizagem, um ambiente colaborativo, é um ambiente que não deve ter conversas paralelas, enfim, né? Não precisa você pegar um ônibus e ser exposto ali às regras de utilização, você não precisa entrar num bar e ter escrito ali na porta as regras de utilização. Vejam que quando a gente faz isso, o que é que a gente diz? Poxa, são pessoas muito mal educadas, né? Exatamente, é isso literalmente significa. São pessoas que passaram por processos de educação muito frágeis, que não sabem se comportar em um ambiente. Mas por que nós sabemos nos comportar em um ambiente, qualquer que seja? Fazer compras no supermercado. Por que a gente vai no supermercado e vê a imensa maioria das pessoas se comportando adequadamente no supermercado? Porque ir para um supermercado é um comportamento constituído pelo nosso horizonte histórico. Tá? Então, a gente aprende. Tá? A gente aprende todos esses comportamentos. A gente aprende todos esses modos de ser. Né? Então, quando nós vivenciamos algo, ou seja, quando nós entramos na vivência, a nossa vivência não está desconectada do mundo. A nossa vivência já implica o nosso ser no mundo. Já implica esse horizonte histórico, né, de constituição, certo? Daquela vivência. Então, é isso que a palavra vivência significa, tá? A gente fala muito a gente usa muito esse termo na
nas psicoterapias existenciais, vivência, né? Significa isso, ou seja, esse modo de experienciação é constituído historicamente. Ou seja, está dentro, né? Está relacionado a um nexo vital, né? Então, o nexo vital de Dilthey refere-se à conexão orgânica e intrínseca que une as diversas expressões da vida humana, como pensamentos, emoções, ações, experiências, né, a um horizonte histórico de constituição, ao mundo, tá? É a ideia de que todos esses elementos estão interligados de maneira dinâmica e indivisível dentro da experiência humana e, mais uma vez, né, complementando, conectados a um horizonte histórico determinado, específico, né? Então, para Casanova, o nexo vital é o ponto central de articulação dessa tríade: compreensão, expressão e vivência. Então, por compreensão, entendemos que todo fenômeno se mostra a partir de um horizonte histórico hermenêutico prévio de constituição do seu sentido. Ou seja, todo, todo fenômeno que nós, seres humanos, podemos vivenciar, né? Podemos experimentar, todo fenômeno se mostra, se revela para a nossa experiência a partir de um horizonte histórico. Que fenômeno? Todo. Seja uma psicopatologia, seja uma série da televisão, seja um alimento sem glúten, seja, entendeu? Ou seja, tudo aquilo com o qual nós vamos entrar em relação, seja um consultório de um psicólogo, tudo aquilo com o qual nós vamos entrar em relação, se a gente para e pensa, se a gente para nesse instante em que a vivência está ocorrendo e a gente reflete sobre essa experiência, a gente vai ver que o mundo, o horizonte histórico, está influenciando o modo como o fenômeno está se apresentando para mim e o modo como eu estou me relacionando e experienciando esse fenômeno. Tá? Então, essa foi uma das descobertas, assim, isso é fundamental, né? A compreensão é um conceito fundamental, tanto de Dilthey, como de Russell, como de Heidegger, tá? É um conceito fundamental da psicoterapia existencial. Então, toda, todo horizonte histórico, ele pressupõe a expressão de um espírito específico. Então, a expressão significa a identificação de qual espírito, né, está constituindo aquele fenômeno. Quando a gente fala de espírito, nós estamos falando de paradigma, nós estamos falando de um modo de pensar de uma época. Então, por exemplo, quando a gente analisa, né, o rock nacional da década de 80, então a minha dissertação de mestrado, né, o meu estudo no mestrado, foi um estudo hermenêutico, foi exatamente um estudo sobre o rock nacional e as suas transformações da década de 80 ao rock nacional contemporâneo, no ano 2000, né, 2010. Então, a gente viu ali a transformação da temática, a gente viu ali a transformação, enfim, né? Não estou nem falando da estrutura musical, do rock em si. Eu me detive mais na temática, nos temas das músicas. Enquanto a gente vê muita politização, né, no rock nacional na década de 80. Então, qual o espírito do rock nacional na década de 80? A politização, né, a política. Tá?
O que é que a gente vê já em músicas de um rock mais atual, década de 2000, 2010? Né? A gente vê mais entretenimento, né? A gente vê mais temáticas relacionadas ali ao prazer, aos sentimentos, às relações amorosas, enfim, né? A gente não vê tanto o tema da política dessa maneira. Então é o espírito, né? É o espírito de cada época. A década de 80 foi uma época muito politizada. Estávamos vivendo num contexto da redemocratização do país. Então, quem viveu na década de 80, quem viveu no final da década de 70 e início da década de 80, e quem viveu nessa época, né, dos anos de 84, 88, toda a vivência, né, da Constituição de 88, né? Aí a gente teve ali a morte, né, do Ulisses de Guimarães. Então, quem viveu essa época viveu um espírito de muita politização da vida cotidiana, né? De muita de uma crença na democracia, né? Totalmente diferente do espírito que influencia as discussões políticas atuais, certo? Então é isso que a gente fala de horizonte histórico, certo? É isso que a gente fala de espírito da época. A gente está falando de um modo de pensar que caracteriza uma época. Então toda compreensão envolve um modo de expressão do espírito, né? Que é a expressão de espírito de uma época, que é o modo de pensar, um paradigma de uma época, né? E o que é a vivência? A vivência é, dentro da experiência individual subjetiva, a conexão de todas essas dimensões, né? A articulação de todas essas dimensões. Então, nunca uma vivência humana ela vai estar restrita à sua significação, sua manifestação imediata. Ela está sempre, de algum modo, conectada, né, a, esse horizonte histórico e ao espírito de uma época. Então, por meio das suas vivências, o homem se vê imediatamente, pessoal, ligado à sua época. Tá? E o que acontece quando nós não nos identificamos com o espírito da nossa época? Pode ser exatamente uma das fontes do mal-estar. Pode ser exatamente uma das fontes, né, da crise existencial e do mal-estar existencial. Certo? Então, a base da psicologia de Dilthey e de sua hermenêutica filosófica reside na historicidade da vida psíquica, né? Ou seja, estamos aqui concluindo, tá? Fechando a aula, concluindo. A psicologia para Dilthey possibilita entender o ser humano como uma entidade histórica, em vez de uma substância, ou em vez de um animal. Ou seja, para a psicoterapia existencial, o comportamento não tem causas naturais. O comportamento tem nexos vitais, certo? E cabe à psicologia, então, descrever e analisar o complexo estrutural da vida psíquica, da vida anímica, da vida psíquica, ou seja, a compreensão de todas essas regulações, né, e regulamentos que são estabelecidos pelas condições históricas que constituem a nossa existência, né? Constituem a nossa existência. Bom, pessoal, então deixar aqui nos slides algumas referências de artigos, de livros, né? Assim, tem outro livro do Dilthey muito importante, em que ele faz a diferenciação entre as ciências naturais e as ciências do espírito, né? Mas eu iniciaria, né, se eu fosse comprar algum livro, fazer alguma leitura por esse, ideias sobre uma psicologia descritiva e analítica,
iria ler com muito cuidado a introdução do professor Marco Casanova, tá? E indico como leitura, principalmente dessa leitura da relação entre Dilthey e a psicoterapia, a psicologia, a fenomenologia, indico esses artigos que eu deixei aqui nas referências. Bom, então vou aqui me despedindo aqui da gravação e vou deixar aqui alguns minutinhos para a gente discutir, né? Tirar as dúvidas de vocês, discutir o que vocês acharam interessante. Tá? Então, agradeço a quem assistiu a aula até o fim.